Olá, meus amigos, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Então, hoje nós vamos estar dando início a mais uma palavra aqui, onde eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar cada um de vocês, cada um a qual escutar, a qual tiver acesso a essa mensagem. Aproveitando já, deixo aqui um pedido para você que está assistindo e você vê essa mensagem, se você for edificado por ela, mande para outras pessoas também, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra do Senhor, às boas novas, Amém? Então, sem mais, eu queria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, ter um momento de oração aqui, Então, se você puder aí, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez o Senhor estar presente em nosso meio. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, é o nosso socorro bem presente. O Senhor, Pai, é a nossa salvação, é a nossa justificação. E não há outro como Tu, Senhor. Não há nada que possa se comparar a Ti. Nós glorificamos o Teu nome, nós entregamos esse momento, essa palavra ao Senhor, para que o Senhor venha, Pai, trazer ela do Teu trono. Eu me entrego nas Tuas mãos, me esvaziando de todo o meu eu e me esquivando de toda a glória para mim, Pai. Direcionando toda a glória para o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Eu não sou, Pai, alguém que precisa ser glorificado, mas eu sou alguém que precisa glorificar o meu Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, e sei que seu poder, ele é incrivelmente, Pai, maior do que nós possamos imaginar. Então eu sei que pode alcançar todas essas pessoas que estão assistindo, que tiverem acesso a esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, se você tiver aí com acesso à palavra, abre no livro de Atos, lá no capítulo de número 10. Nós vamos estar aí falando sobre um tal de Centurião Cornélio. O Senhor tem ministrado no meu coração sobre essa figura bíblica, sobre esse homem, sobre o seu ato, sobre o que aconteceu com ele, sobre as consequências dos seus atos, Se nós podemos aqui dar um título para essa mensagem, é Viva o Sobrenatural. Viva o sobrenatural. E diante disso, eu quero destacar alguns pontos aqui dessa pequena passagem do centurião Cornélio, para que nós possamos entender um pouco melhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos confronte, para que o Senhor traga refrigério, para que o Senhor traga direcionamento através dessa palavra de hoje. Amém? Então, Atos, capítulo de número 10, vamos começar do versículo 1. Está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos só até aqui por enquanto, a gente vai dar uma continuidade aí na palavra, mas aqui a palavra do Senhor já nos ensina muita coisa, ela já nos pontua bastante coisas importantes
para que eu e você possamos alcançar o que esse homem alcançou. Eu pergunto para você, você não gostaria que um anjo chegasse para você e dissesse a mesma coisa que disse para Cornélio? Você não gostaria que a sua visão espiritual fosse aberta e você pudesse ver coisas além do óbvio? Você não gostaria de estar vivendo coisas sobrenaturais como esse homem viveu? Você não gostaria de poder estar apalpando, você poder estar realmente visualizando coisas milagrosas vindo da parte do Senhor? Apalpando, que eu digo, é você impondo as suas mãos em pessoas sendo curadas, impondo as suas mãos em pessoas sendo libertas, não por você mesmo, mas pelo nome de Jesus Cristo. Né? A palavra do Senhor nos mostra isso e nos direciona a fazer isso no nome do Senhor e não no nosso nome. Então, alguns pontos a gente vai colocar aqui só nessa primeira parte e depois eu vou complementando com o decorrer da história. Depois aqui de Cornélio, se você continuar a ler todo o capítulo, você vai ver que Pedro entra aqui nessa história, você vai ver que Pedro, ele faz muitas coisas aqui nessa história. Mas o que eu quero falar hoje é sobre Cornélio, sobre o centurião Cornélio. Então, para começar, o que era ser um centurião na época? Era um oficial, onde ele era responsável, ele era chefe, ele era um tipo de capitão de um exército a pé, se não me engano era em torno de 100 soldados, né? E uma legião de centurião, ela era estabelecida a partir de 60 centuriões, mais ou menos. Então, nós entendemos aqui o quê? Que Cornélio era um oficial, entende? Cornélio, ele era alguém que não era, vamos dizer assim, desconhecido naquela sociedade. Ele era uma pessoa que tinha um título, ele era uma pessoa que ele tinha um reconhecimento diante daquela sociedade. Ele era uma autoridade. Amém? Mas enfim, e aqui nós vemos, e nós vamos ver um pouco mais para frente nessa história, que ele não era considerado pelos judeus porque ele era incircunciso, ele não era circuncidado. E aí Deus vai quebrando todas essas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: no versículo de número 2, começa a trazer para nós as características de Cornélio. E é algo que eu peço que vocês prestem bem atenção, algo que eu peço que vocês observem bem. Para quê? Para que nós possamos entender o caminho que nós temos que seguir para poder viver esse sobrenatural, para poder viver semelhantemente isso que Cornélio viveu. Amém? Então olha lá, a primeira coisa que fala, que ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. E nessa palavra eu quero dar uma ênfase maior ao Novo Testamento. Então eu separei alguns versículos que vão casar aqui com a mensagem e com essas características do Novo Testamento. Eu fui direcionado, orando, a alguns versículos que Deus foi me lembrando e que foi me trazendo à memória no Novo Testamento. Então nós vamos estar aqui meio que assimilando essas coisas. Então a primeira característica que nós podemos colocar é que ele era piedoso, certo? 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 6 ao 8, diz o seguinte: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aí olha o versículo de número 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita a ti mesmo em piedade. Aí o versículo 8 completa, falando assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, olha só isso, mas a piedade para tudo é proveitosa nessa vida e na vida que há de vir. Entende como que é preciosa
essa atitude de ser piedoso. Entende como é importante, como é poderoso essa atitude, esse costume de ser piedoso? Cornélio tinha essa característica e nós precisamos ter. Esse versículo nos diz que a piedade para tudo é proveitosa, e não somente nessa vida, mas na que há de vir. Ou seja, a piedade nós vamos aproveitar ela aqui nesse mundo, nessa vida, para muitas coisas, e nós vamos aproveitar lá também. Nós vamos aproveitar na vida que há de vir, na vida eterna, quando nós estivermos já na nossa casa. Amém? Porque aqui nós somos embaixadores de Cristo, aqui nós somos representantes do Senhor, mas a nossa casa, ela é no céu, ela é com o Senhor, ela é a Nova Jerusalém. Amém? Então a primeira coisa que a gente coloca aqui é a piedade. Amém? Segunda característica que a gente pode destacar aqui, que logo depois fala no versículo 2, ele fala piedoso e temente a Deus. Meus irmãos, eu quero destacar algo aqui, quero só para deixar bem claro, temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer não é ter medo. O medo, ele trava. O temor, ele evita o prejuízo. Você ter medo de alguma coisa, o medo te rouba, né? Ah, o Senhor tem me direcionado a fazer algo. O Senhor tem me direcionado, o Senhor tem colocado no meu coração para me enfrentar alguma situação, ou para me enfrentar algo, ou para me encarar esse novo desafio. O Senhor tem me colocado para que eu vá realmente e faça aquilo que eu nunca achei que eu posso fazer. O medo te rouba isso. Se em João 10,10 fala que o diabo, que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir, o medo está incluso nisso. É que nem fala em João, no amor não há medo. Então eu não faço as coisas por medo. Eu não obedeço a Deus por medo, mas por temor, e temor é ter respeito. Temor é também sim amar. Entendeu? Então, às vezes eu quero fazer algo, mas eu não faço por temor ao Senhor. Às vezes eu não quero fazer algo, mas eu faço por temor ao Senhor, por obediência, por amor a Ele. Mas, se às vezes eu preciso fazer alguma coisa, mas eu tenho medo, eu estou perdendo, eu estou sendo roubado. Algo eu estou sendo saqueado. Então não deixe que o medo faça parte da sua vida. A palavra do Senhor diz que o temor, ele é o princípio de toda sabedoria. Eu separei aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: ora, amados, pois que temais tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Ora, amados, porque temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Entende quanto que isso é poderoso? O temor do Senhor aperfeiçoa a santidade. Em outras versões está escrita santificação. Quer ser santo? Quer aperfeiçoar a sua santidade no Senhor? Tenha temor. Pratique isso. Não deixe que isso caia no esquecimento da sua vida. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito precioso. Se eu e você, nós não estivermos sempre com temor, e conforme a palavra diz, temor e tremor no Senhor, nós estamos muito propícios a perder a nossa santidade no Senhor. Porque sim ou não, o temor nos ajuda a nos manter na linha. O temor nos ajuda a não fazer aquilo que desagrada o coração do Senhor. Ah, mas nós não vivemos mais na época do juízo, nós vivemos agora no tempo da graça. Eu acredito nisso,
Eu também acredito que nós estamos vivendo no tempo da graça, mas eu não acredito que nós, por isso, devemos perder o temor ao Senhor. A própria palavra diz que Ele também é fogo consumidor. A própria palavra diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se nós pisarmos na bola, se nós errarmos, se nós desviarmos dos caminhos, se nós nos afastarmos, nós vamos sofrer essas consequências. Amém? Então, o terceiro ponto do centurião Cornélio ele diz assim, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas. Esse com toda a sua casa aqui, eu acho interessante. 1 Timóteo 3,5, ele diz o seguinte, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ah, mas essa é uma palavra para os bispos, conforme está escrito lá em 1 Timóteo. Ah, essa palavra é direcionada para aqueles que querem estar no ministério, aqueles que têm um ministério. Essa palavra é para aqueles que querem tomar a frente, aqueles que... Não, meus irmãos, essa palavra não é só para esses. Essa palavra aqui, se nós formos pegar ela e simplificar, nós estamos vendo aqui que Deus está falando conosco o seguinte, porque não tem como você achar que está colocando a obra de Deus como você está cuidando bem da obra de Deus, se você não está cuidando bem da sua casa, da sua família, se você não está administrando bem, se você não está fazendo da sua casa um ambiente saudável, um ambiente onde o Senhor está lá dentro. Então, o que ele está dizendo aqui? Não adianta eu estar lá na igreja, eu estar fazendo as coisas, eu estar lá atuante, eu estar indo, se dentro da minha casa eu não estou fazendo aquilo que... eu não estou sendo responsável por aquilo que o Senhor me entregou. Os meus filhos, a minha esposa, a minha família, o bem-estar deles, sabe? O alimento. E quando eu digo alimento, eu digo o pão da vida, a palavra do Senhor. A própria Bíblia nos fala. Se você pegar e você ensinar os seus filhos, eles nunca vão se desviar até nas suas velhices. Então, se eu e você estamos lá na igreja, se você toca, se você prega, se você está lá fazendo qualquer outro tipo de função, se você é tesoureiro, se você é vice-presidente, se você, enfim, qualquer coisa, qualquer cargo naquele ministério, se você está lá, mas se você está faltando na sua casa, você não tem condição de efetuar um bom trabalho. Não está completo. Não está completo. Então, se o Senhor te entregou uma família, se o Senhor te entregou uma casa, se o Senhor te entregou uma esposa, um marido, um casamento, você precisa pedir o direcionamento e capacitação para que você possa realmente administrar bem isso. E a consequência vai ser você também conseguindo administrar bem as coisas do Senhor, a obra do Senhor, a igreja. Tudo tem que andar na mesma linhagem, tudo tem que andar em conjunto, em harmonia. Amém? Então, o quarto ponto é uma continuação disso que ele fala aqui, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo. E essa é a questão de fazer muitas esmolas. E lá no versículo de número 4, o anjo diz, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só. Então, essa questão de esmolas é a questão de dar, é a questão de ser generoso, é a questão de oferecer, é a questão de ofertar. Né? E 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim, é um versículo que eu gosto bastante, é um versículo que eu sempre procuro estar repetindo ele, é um versículo que eu sempre procuro estar deixando fresco na minha memória, na minha mente. Ele diz o seguinte, cada um dê conforme determinou em seu coração. Aí que vem a preciosidade. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença.
Tem outras, né, outras passagens que falam sobre isso, aquele que sua mão direita dá, a esquerda não precisa ver, não fica dando e falando para todo mundo que está dando, né? Mas essa questão de dar com alegria, de ser generoso, de dar esmolas, de ofertar, né? E a própria palavra do Senhor diz, se não me engano, em Coríntios, que diz o seguinte, do privilégio de contribuir para a obra. Mas aqui eu não estou só falando da obra, eu estou falando também dos pequeninos, né? Eu estou falando daqueles que necessitam, dos necessitados, do órfão, da viúva. Eu estou falando daqueles que de alguma forma precisam, de alguma forma têm passado pelo caminho de vocês, pelos nossos caminhos, e nós não temos feito o nosso papel como cristão, como filhos de Deus, que é de alguma forma oferecer alguma coisa, né? Pedro, diante da porta formosa, fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Então, se talvez ali nós não temos o recurso financeiro, nós sempre vamos ter o Espírito Santo dentro de nós, para a gente poder oferecer para as pessoas. Se nós não temos ali algo físico para dar, com certeza nós temos algo espiritual, que é encorajar as pessoas, que é trazer a palavra, as boas novas, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra de conhecimento, a palavra de encorajamento, de libertação, de cura. Nós sempre, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós temos a palavra viva e eficaz dentro de nós, nós nunca vamos chegar em um ponto em que não temos nada para oferecer para alguém. Nunca nós vamos chegar nesse ponto. Você nunca vai ver Jesus nos seus passos, no seu caminhar, não tendo nada para oferecer para ninguém. Você nunca vai ver os apóstolos não tendo nada para oferecer para ninguém. Então vai muito mais além de somente o dinheiro. Vai muito mais além de somente coisas físicas. Mas é algo que vem do Senhor. E isso eu não quero tirar, né? Eu não quero tirar a questão da oferta, dízimo, a questão daquilo que Deus tem convidado vocês para fazer, aquilo que Deus tem direcionado nas questões de ofertar na vida das pessoas, de ofertar na igreja que você está, de dizimar, de honrar, né, as pessoas, líderes, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu não quero desconsiderar também isso, né? Porque nós não podemos ser hipócritas. Por exemplo, aqui na igreja, eu não posso ser hipócrita de falar que eu não preciso. Nós temos que pagar os impostos, nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar a água, né? Nós temos que comprar as coisas para manter o culto aqui. E isso precisa do recurso financeiro. Então, quando as pessoas vêm e ofertam, nós pedimos a sabedoria para o Senhor. E o Senhor tem, para a glória de Deus, nos capacitado, nos dado direcionamento e sabedoria para estarmos administrando isso, né? E o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor, Ele conhece o íntimo, conhece a intenção, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, seja generoso aonde você estiver e com o que você tiver. Isso eu acho que é o mais poderoso. Seja generoso, ofereça às pessoas, dê para as pessoas aquilo que você tem. Divida. Eu costumo dizer para as pessoas que tudo aquilo que nós recebemos para Deus não é só para nós, mas é para nós dividirmos. É para nós levantarmos, darmos graça ao Senhor e dividirmos, e Ele vai fazer a multiplicação. Tudo aquilo que eu recebo do Senhor, seja o que for, eu acredito que não é só para mim. Eu acredito que é para todos nós. Então, vamos exercitar a generosidade. Vamos colocar sobre a nossa casa, vamos colocar sobre a nossa existência, a cultura e a prática da generosidade. Amém? Isso eu acho que é um ponto extremamente significativo na história de Cornélio. Amém? O quinto ponto, ele diz o seguinte: de contínuo orava a Deus.
Isso aqui, gente, é algo que eu observo que faz falta no meio cristão. Isso aqui é algo que eu observo que nós precisamos vigiar mais. Que é essa questão do contínuo, essa questão da constância, da disciplina, da cadência, né? Nós, às vezes, começamos muito bem, mas não terminamos muito bem e às vezes nem terminamos, né? Orando ao Senhor, e às vezes, eu acho que alguns de vocês já devem ter vivido isso, orando, a gente às vezes tem ideias, né? E eu já tive várias ideias. E eu confesso para vocês que não foram todas que foram realizadas. Já tive várias inspirações do Senhor. E confesso que não foram todas que eu levei adiante, que eu persisti. E até confesso isso como pecado, porque se vem do Senhor, a gente não pode retroceder. A gente não pode desistir, né? Então, eu orando ao Senhor, e às vezes o Senhor inspirando algumas coisas, o Senhor direcionando algumas coisas, o Senhor revelando algumas coisas, Deus, sabe, trazendo ideias. Ele me disse algo que realmente me confrontou e que me fez botar a mão na consciência. Ele me disse o seguinte: existem 3 tipos de pessoas nessa questão. É as que têm as ideias, são as que realizam as ideias, e são as que têm as ideias e realizam as ideias. Quem você é? Porque as pessoas que só têm ideias, elas têm, ficam alegres, empolgadas, mas não realizam. Porque na primeira dificuldade elas param. Porque na primeira barreira elas já reclamam, falam, muito difícil, ou fica inviável, ou eu tenho tantas coisas para fazer e vou me envolver mais com isso, sabe? Por pouco ou por muito, elas param. Pelo sim e pelo não, elas param. Elas não avançam, elas não chegam no tempo de realizar. E essas pessoas que só realizam, elas copiam. Elas pegam ideias de um e copiam, e elas pegam algo que ela viu e ela quer mudar um pouquinho para fazer aquilo, ou ela quer roubar uma ideia de uma pessoa, ou aquela, sabe? São pessoas que não são autênticas. Não têm a inspiração para fazer algo genuíno, algo único no Senhor. Algo que realmente, né, tem uma cor diferente, tem uma essência, sabe? Aquela que é inconfundível, que é do Senhor. E existem as pessoas, né, que eu acredito que nós devemos ser essas pessoas, que são as pessoas que elas têm a ideia, são inspiradas pelo Senhor. E aí, meu amigo, elas correm atrás. E aí elas continuam orando, e aí elas continuam buscando, não somente por ter tido a ideia, mas para continuar sendo direcionado para a realização da ideia. E aí, quando começa a realizar, elas oram pelo sustento da ideia, elas oram pela capacitação, pela sabedoria, pelo direcionamento e por várias outras coisas. Elas não param mais. A partir do momento que a ideia surge no coração delas, a partir do momento que a inspiração surge, que o plano de Deus surge ali para fazer alguma coisa, vou começar a evangelizar na praça. Não existe mais empecilho, porque o Senhor está do lado dela. O Senhor está com ela agora. E não existe mais quem possa impedir. Não exista mais quem possa parar, a não ser ela mesma. Eu passei por um período na minha vida muito difícil e eu falava assim, nossa Deus, o diabo, o inferno está se levantando contra mim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E até que uma determinada oração, né, o Espírito do Senhor, né, me trouxe um refrigério, dizendo, filho, pode o inferno todo se levantar contra você, pode todos os demônios que existem ir contra você, pode acontecer de eles fazerem uma rebelião, pode acontecer deles, né, vamos combinar, vamos lá pegar o cara agora, nós vamos usar todas as armas que nós temos. Você só precisa ter uma pessoa ao seu lado que você vai estar na vantagem.
que é Jesus. E quando eu entendi isso, eu descobri que, às vezes, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Sou eu mesmo. Porque, às vezes, a preguiça, o comodismo, o medo, várias outras coisas, o trauma, a ferida, podem nos impedir, podem nos roubar, né? Então, nós precisamos aprender a ter a ideia, aprender a buscar a ideia no Senhor, a inspiração no Senhor. E nós precisamos realizar isso, mas em todo esse tempo nós temos que fazer como o centurião, de contínuo, ou seja, em todo o tempo, sem parar, ele orava. Ele orava ao Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 5, isso na versão da Almeida Revisada Atualizada. É a versão aqui que eu achei que mais casou com aquilo que o Senhor estava trazendo para nós. Diz assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Você já viu Cristo retroceder na Bíblia? Você já viu Cristo desistir na Bíblia? Você já viu Cristo falar, eu não quero mais Deus? Você já viu Cristo negando a Deus? Você já viu Cristo pecando? Então nós temos que estar na constância de Cristo. Sempre, sempre, sempre continuando, sempre, sempre, sempre avançando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Mas se você está parado, se você está em cima do muro, você está onde o diabo quer, não onde o Senhor quer. Sabe? Esse negócio de não estar onde o Senhor quer, ele é interessante. Eu ouvi esses dias um pastor falando o seguinte. Ele disse, cara, olha só, Pedro, ele estava ali, ele estava andando sobre as águas, e aí ele começa a afundar. Aí Jesus chega e ele fala, Pedro, levanta, homem de pouca fé. Mas ali ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou assim, Pedro, sai daí, aí não é seu lugar, cara. Aí não é seu lugar. Tipo assim, Pedro estava lá, pescando, estava trabalhando, estava tocando a sua vida. Jesus falou, ei Pedro, sai, eu tenho outra coisa para você, não é seu lugar não, vamos. Sabe? Meu irmão, o seu lugar não é um lugar do medo, o seu lugar não é um lugar da depressão, o seu lugar não é um lugar da desistência, o seu lugar é em Cristo Jesus. É sendo, sabe, direcionado pelo Espírito Santo, é sendo mais do que vencedor em Cristo. Esse é o seu lugar é com Jesus, andando ao seu lado o tempo todo. Esse é o seu lugar, essa é a sua história. A história de um vencedor, a história de um corajoso que não retrocede diante de Golias, sabe? Não se importando com a arma que tem, mas se importando ao Deus que serve. É isso. Então nós temos que manter essa constância, como Cristo tinha a ousadia de falar, eu sou filho de Deus. Como Cristo tinha a humildade de ficar calado, mesmo sendo esbofeteado na face. Quando Cristo tinha o amor de corrigir, sabe, de ser autêntico. Quando Cristo tinha a sabedoria de aconselhar. Quando Cristo tinha, sabe, a bondade de curar, de libertar. É a constância que nós precisamos. Ser o que Cristo quer que nós sejamos, ser aquilo que Deus quer que nós sejamos o tempo todo. E não só por um período, e não só por, sabe, não estou falando de estações nas nossas vidas, onde uma hora eu estou em tal lugar, outra hora eu estou em outro lugar. Não, mas em qualquer lugar que eu estou, Cristo está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, sabe, fazendo morada. Essa é a constância que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né? E ele fala assim, de contínuo,
orava a Deus. Cara, a oração tem o seu poder. Mateus, capítulo 21, versículo 22 diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meu irmão, a oração é a chave do sucesso. A oração é aquela que refina o nosso relacionamento com o Senhor. A oração é aquela que fortalece os nossos laços com o Senhor. A oração é aquela onde nós manifestamos também a nossa atitude de querer chegar mais perto de Deus. Sabe? Quando eu chego, paro tudo que eu estou fazendo e falo: Senhor, eu vim aqui orar, eu vim aqui falar com o Senhor. Eu vim aqui entregar esse tempo para o Senhor, sabe? Esse tempo. E algo que eu aprendi durante essa semana, que eu estou tirando um tempo de oração todos os dias pela manhã. Esses dias eu fui tirar o tempo de oração e aí o Senhor, eu estava orando, só que o que aconteceu? Eu tinha outras coisas para fazer depois, sabe? Então eu entrei para orar aqui na igreja, aí eu estava orando, só que eu estava pensando e eu não conseguia me conectar. Eu não conseguia, sabe, ouvir, eu não conseguia ali sentir. E aí eu falei: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim: você não está por inteiro na oração. Você não está por inteiro. Entra no Santo dos Santos inteiramente. E aí eu falei: me ajuda, Espírito Santo. A minha cabeça está acelerada, eu estou pensando em outras coisas. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu não consigo. Ele falou assim: esquece o que você tem que fazer depois. Sabe? Se despreocupa com o que você tem que fazer depois. O sucesso do seu dia está sendo gerado agora. A segurança do seu dia está sendo gerada agora. Então você entende o poder da oração quando ali eu estou pedindo: Deus, toma conta do meu dia. Senhor, me capacita para as coisas que eu preciso fazer. Senhor, aquilo que não for da minha alçada, que eu não tiver condição, que for impossível, eu já entrego agora nas tuas mãos. Se alguém precisa fazer algo para desencadear isso que eu preciso fazer, que o Senhor esteja tocando no coração da pessoa, sabe? E além do mais, antes disso, comece o seu momento de oração tentando rasgar suas vestes, tentando se esvaziar de você mesmo, sabe? Tentando primeiramente entregar toda a sua gratidão ao Senhor do que Ele tem feito na sua vida, tentando realmente entrar no Santo dos Santos sem interesse algum, a não ser de estar mais próximo do Pai, a não ser de estar mais próximo de Deus, a não ser de estar prostrado, adorando ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, sabe? Porque eu entrar na presença do meu Pai, já pedindo um monte de coisa, como você, pai, como você, mãe, como você, pessoa, se sentiria com alguém que só chega perto de você para pedir? Uma pessoa que só se aproxima de você com o interesse de pedir alguma coisa, ou que precisa de alguma coisa, ou que quer alguma coisa. Mas como você se sente com uma pessoa que gosta de ficar perto de você? Uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de te ouvir. Uma pessoa que você gosta de ouvir. Sabe por quê? Porque as palavras dela são doces. A palavra dela é sem interesse. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter o nosso momento de oração, onde a gente se esvazia de tudo, para aí então fluir as outras coisas. Sabe por quê? Porque todos os seus problemas, tudo aquilo que você precisa, Deus já sabe. E o mais importante, Ele tem condições, poder e autoridade para resolver tudo. Para resolver tudo. A questão é: você está preparado para receber isso? Aí fica a pergunta, né? Aí fica a grande pergunta. Então, se concentre no poder da oração, pratique a oração. E sabe o que é incrível? Que eu queria complementar aqui, indo lá para o versículo de número 30 desse capítulo 10. Depois que as coisas aconteceram, Cornélio foi falar para Pedro o que estava acontecendo. Olha só o que diz. E disse Cornélio: há 4 dias
eu estava em jejum e até esta hora orando em minha casa, a hora nona. Cara, além de estar orando, ele estava jejuando. Além de estar falando com o Senhor, ele estava se consagrando também. E o poder do jejum, ele é um poder ímpar. Entenda, ele é... A importância do jejum, ela é diferente. Ela é diferente. Ela mata a carne e exalta o espírito. Sabe? A própria palavra diz que o Senhor ensinando, né, os discípulos perguntando por que nós oramos e o demônio não saiu. Ele falou, existem demônios que só saem com oração e jejum. Né? Então, tem várias coisas. Atos, capítulo de número 3, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Aí ali, continuando a história, o Espírito fala, me separem Barnabé e Saulo. E continuando o versículo, ele diz assim, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles não enviaram qualquer um, foi Barnabé e Saulo, cara. Então, entende que enquanto eles adoravam e jejuavam, eles receberam um direcionamento, eles receberam uma fala do Santo Espírito. E é isso que nós queremos, não é? Nós não queremos que o Espírito Santo esteja nos direcionando. Nós queremos direcionamento, mas não queremos pagar o preço por isso. Nós não queremos, sabe, nos empenhar para isso. Nós não queremos fazer o que deve ser feito para isso. E isso é que acaba nos atrasando, é isso que acaba nos roubando, é isso que acaba nos frustrando. Porque a boca do Senhor, a boca do Espírito Santo não está tapada, ele não é mudo, mas ele é justo. Então aqui nós vemos que tanto Cornélio como esses discípulos aqui de Atos 13, eles estavam orando. Eles estavam adorando e jejuando. Então, meus irmãos, eu quero hoje aqui também encorajar todos vocês, vamos jejuar. Nós passamos agora um dia onde a nação jejuou, sabe? Onde a nação esteve num período de jejum. Mas o que eu disse para algumas pessoas, para prestarem atenção, o jejum sem realmente a intenção de consagração, ele só é passar vontade, isso não faz efeito nenhum. Se você jejua, mas não ora, mas não tira um tempo para a palavra, mas não está meditando na palavra, mas não está vigilante, mas não está ali atencioso com o que Deus está fazendo, observando as coisas ao seu redor, você só está passando vontade, está perdendo tempo. Então o jejum, ele é uma ferramenta muito poderosa, usado e feito da maneira correta. Então eu posso hoje começar um jejum, mas e se eu começo um jejum aqui e estou continuando o pecado que eu estava fazendo? Quebra todo o seu efeito. Quebra-se todo o efeito. É a mesma coisa nós estamos aí, acabamos de passar pela Sexta-feira Santa, né? Qual é o princípio? Qual é o original da palavra santa? É separado. Né? Aí nós temos aí a Sexta-feira Santa. Tá, Sexta-feira separada. Para quê? Eu não como carne, eu não como isso, eu não como... Eu respeito todos. Mas o que eu não entendo é o que me adianta eu tirar isso daqui e não tirar o principal, que é o pecado, que é a coisa errada, que é as coisas que estão alimentando a carne. Eu não como tal coisa, eu estou na Sexta-feira Santa, hoje é Sexta-feira Santa, mas eu continuo assistindo o que eu não devo assistir? Eu continuo acessando na internet o que eu não devo acessar? Eu continuo tendo atitudes que eu não devo ter? Mas quais são essas atitudes, pastor? Pecado. Coisas que estão alimentando a carne, coisas que estão te incentivando a fazer o que é errado.
coisas que estão te direcionando para uma rota que não é a rota de Cristo, que estão te afastando dos caminhos do Senhor, que estão te afastando do meio do povo de Deus, sabe? Lembrando, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu e você precisamos estar atentos a isso. Isaías fala que esse povo fala bem, falam do meu nome e tal e tal, tal, mas o seu coração, esse não tem nada de mim. Ou seja, mas a intenção, a essência, o que está aí dentro, o que está por trás dessa cortina, não é o que me agrada. Então, eu e você precisamos realmente jejuar, orar, mas com a intenção correta, sem interesse, buscando ao Senhor, né? Para que isso não seja em vão. Né? Para que isso não seja em vão. Tiago mesmo fala: pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para o vosso próprio gozo. E isso a gente entra numa enganação. Então, meus amigos, resumindo a história, o centurião Cornélio nos ensina muitas atitudes que talvez tenham nos faltado, talvez nós tenhamos nos esquecido. E se nós temos praticado, se você tem praticado, continue. Não desista. Né? Não desista de ser piedoso. Não desista de ser temente ao Senhor. Não desista de administrar bem a sua casa, sabe? Não desista de ser generoso, de ofertar, de dizimar, se o Senhor está tocando no seu coração. Não desista de ser constante no Senhor, de orar, ser constante em oração, de ser constante em jejum. Tá? Não desista, não retroceda disso. Eu acredito que se nós conseguirmos alinhar a nossa vida com isso aqui, nós vamos sim viver o sobrenatural. Né? Nós vamos viver o sobrenatural. Eu tenho orado e pedindo: Deus, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu quero, sabe, eu quero mais de Ti, eu quero as revelações, eu quero as visões, eu quero tudo isso. E o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor me trouxe esse personagem da Bíblia. O Senhor me trouxe as atitudes dele. Então, se você tem essa sede de viver o sobrenatural de Deus, se você tem essa sede de querer algo além do óbvio, de querer realmente visões, profecias e tudo mais, eu quero dizer para vocês: jejue, ore, seja generoso. Seja generoso. Cara, porque isso aqui é incrível. Olha só o que ele fala: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Meus amigos, é um privilégio isso. É um privilégio. Nós temos qualquer coisa subindo para a memória de Deus. Sabe, imagina o Senhor chegar aqui e falar: olha, eu estou ouvindo suas orações. Eu estou ouvindo. Eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo o seu sofrimento. Eu estou contigo na sua vitória. Eu me alegro na sua conquista. Eu me alegro naquilo que você tem prosperado, sabe? E isso é maravilhoso. Outra coisa também que nós temos que entender é que nós também devemos nos alegrar com as conquistas, com o crescimento, com a prosperidade dos nossos irmãos. Nós devemos sim, porque isso é imitar a Cristo. Ou você acha que o Senhor não se alegra de uma pessoa estar prosperando? De uma pessoa estar crescendo? Né? Não se alegra de uma pessoa estar desenvolvendo, amadurecendo? Claro que o Senhor, Ele se alegra com isso. E nós devemos se alegrar também, porque todos nós somos iguais. Olha só, versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação ou em qualquer lugar o teme e faz o que é justo. Cara, isso é muito massa. Isso é muito massa.
Não existe acepção de pessoas para Deus e nem para aqueles que são de Deus. Não existe. Sabe? Se Deus está fazendo você sentir, lembrar de uma pessoa agora, para você orar, comece a orar. Para interceder, comece a interceder. Para ir lá ofertar, para ir lá fazer alguma coisa, cara, vai e faça. Porque quanto mais você fizer, quanto mais você se dispor, quanto mais você entrar nisso aí, cara, mais abençoado você é, mais usado você é. Mais. Entenda, tudo aquilo que nós praticamos, nós ficamos bons. Nós criamos habilidade. Tanto para o bom quanto para o ruim. Tanto para o bom quanto para o ruim. Tudo aquilo que eu e você praticamos, tudo que eu e você treinamos, tudo que eu e você, sabe, a gente se aplica, né? A gente faz a repetição, a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo, sabe? A gente vai pegando experiência. E isso é para ambos os lados, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. E aí chega diante de nós. Para que lado nós vamos? Para que lado eu e você vamos? O que a gente vai escolher? Né? O que nós vamos escolher? Então, pratique o bem. Pratique esses pontos que nós falamos hoje. Tá bom? Eu aprendi muito com essa palavra, eu queria dividir com vocês, sabe? E eu acredito muito na questão do sobrenatural de Deus. Eu não acredito que Deus mudou. Eu não acredito que não existem mais visões, eu não acredito que não existe mais profecias, eu não acredito que não existe mais milagres vindo do Senhor. Eu acredito que Deus continua o mesmo. Eu acredito que continua havendo milagres, o sobrenatural do Senhor. Eu acredito em visões, sabe? Então, vamos mais fundo, cara. Igreja, crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, vamos mais fundo. Vamos orar por essa nação de uma forma diferente. Esses dias eu estava orando aqui pelo Brasil e eu fui assim, sabe, direcionado pelo Espírito Santo a falar assim: Senhor, eu agora junto a minha voz com todos os pastores, todos os líderes, todas as autoridades espirituais levantadas pelo Senhor nessa nação, eu levo agora e junto a minha voz com todos eles, clamando pela cura do Brasil. Não somente a cura dessas doenças infecto-contagiosas, como o coronavírus e outras aí, e a dengue também, tudo mais, mas também a cura da corrupção, a cura da imoralidade sexual, a cura do adultério, a cura da malandragem, da bandidagem, a cura do egoísmo, todas essas coisas que insistem em destruir a nossa nação. E eu quero dizer para vocês, elas vão continuar insistindo, mas nós, como povo de Deus, como embaixadores de Cristo nessa terra e nessa nação, nós temos que bater de frente com a maior arma que nós temos, que é a palavra, que é a oração e o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Mas o mundo jaz do maligno. Mas tudo aquilo que eu pedi, todas as coisas e tudo que pedir em oração, se crer, você crê, então você vai receber. Amém? Então, essa era a nossa mensagem. Eu quero que agora vocês abram no livro de 1 Coríntios, você que está aí conosco ainda, 1 Coríntios capítulo 11, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Nesse domingo de Páscoa, meus amigos, sabe, aonde Jesus Cristo mudou a nossa história. Mas como assim mudou a nossa história? Jesus Cristo morreu na cruz. Isso é incrível. Olha só. Jesus Cristo morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, quando aquele sangue foi derramado, aquele sangue escorreu do madeiro, a nossa história mudou. A sua história mudou, a história da sua família mudou. A sua história mudou, a história dos seus filhos mudaram, dos seus netos, a história dos seus amigos, a história dos seus parentes, a história mudou. Sabe? Aonde nós tínhamos uma história
fadada ao inferno, à maldição, ao pecado. Jesus veio e conquistou naquela cruz o perdão para os nossos pecados. E isso, cara, não tem preço. É imensurável, sabe? Nós temos acesso ao perdão. Ele trouxe o reconciliamento, a reconciliação nossa para com Deus. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para a gente acessar o Pai. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Amém? Então a palavra do Senhor diz: vamos fazer isso em memória dele. Né? Vamos fazer isso nesse domingo de Páscoa, em memória do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você, sabe? Eu não sei se eu já disse isso aqui. Em alguns cultos eu gosto de compartilhar isso. Esse momento de quarentena me trouxe algumas coisas que estavam em esquecimento. O Senhor trouxe para mim o culto familiar. Fazia algum tempo que nós não fazíamos aqui em casa. E aí o que aconteceu? O Senhor falou, essa é uma ótima oportunidade para voltar à prática disso. E nós realmente começamos a fazer, nos surpreendemos com o resultado. E um dia eu fui orar a Deus, agradecer por isso. Agradecer por esse culto familiar, agradecer, né, porque eu vendo os meus filhos pregarem a palavra, vendo os meus filhos, porque às vezes cada um prega, né? Então eles tiram um momento de oração, um momento de leitura da palavra, e algo que o Senhor ali ministra no coração deles, eles vêm e falam, eles vêm e dividem, né? E eu agradecendo a Deus porque eu vendo aquilo, cara, enche meu coração de alegria, né? E aí eu fui agradecer a Deus e eu assim orando, né? Tendo meu momento de agradecimento ao Senhor, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele disse: não é somente os seus filhos que estão ali nesse culto, não é somente aquilo que os seus olhos estão vendo que está nesse culto. Ali nesse culto estão os seus netos. Ali nesse culto estão o seu genro, suas noras, os amigos do seu filho, a profissão deles. Ali está a história da sua descendência. E aí ele foi continuando ministrando, e assim, continuando ministrando através do sacrifício de Cristo, falando que eu tinha tudo para dar errado, os meus costumes eram todos um costume, sabe, totalmente contrários e avessos aos princípios do Senhor, né? Fui criado num lar onde os princípios eram outros, né? Então a rota da minha vida era uma, mas veio a cruz e a salvação de Cristo sobre a minha vida e essa rota mudou. A rota mudou. A minha história mudou, a história do meu casamento mudou, a história dos meus filhos mudou.
a história dos meus netos, sabe? A história da minha descendência, a história desse ministério mudou, né? Então, Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo te salvou naquela cruz. E nós vamos participar da ceia porque Ele disse: fazer isso em memória de mim. Mas Ele nos dá um alerta dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Não é para você se julgar, conforme a palavra está dizendo. É para você simplesmente examinar o que você tem feito. E se você tem feito alguma coisa que não agrada ao Senhor, se arrependa, peça perdão. Se você tem feito alguma coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor, peça perdão, se arrependa. O Senhor conquistou perdão para nós naquela cruz. Ele conquistou perdão para mim, para você e para todos naquela cruz. Ele lá nos entregou o acesso ao Pai. Amém? Então você que está aí, pegue o seu pão, pegue o seu cálice e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela sua bondade. Nós te agradecemos pela sua misericórdia. Deus, hoje é um dia onde nós celebramos a sua ressurreição. O Senhor vive eternamente. O Senhor vai viver para sempre. O Senhor venceu a morte, Pai. Jesus, o Senhor mudou a nossa história naquela cruz. Senhor, o Senhor fez, Pai, a mudança de rota das nossas vidas naquela cruz. O Senhor venceu aquela cruz, Pai. O Senhor venceu a morte, Senhor, e hoje vive à destra do Pai. Jesus, muito obrigado. Nós estamos agora fazendo isso, participando da tua mesa, da ceia, em memória do Senhor. O pão representando o teu corpo moído, o vinho, o suco representando, Pai, o sangue derramado, a nova aliança, o novo testamento, Senhor. E nós vamos fazer isso em memória de si. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa displicência às vezes. Perdoa a nossa falta de atenção e falta de vigilância. Perdoa, Pai, às vezes nós darmos mais atenção à vontade da carne do que à sua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Você que está aí com o seu pão, coma do pão. Beba do cálice. Glória a Deus. Aleluia. A ceia do Senhor representa a renovação de aliança. Saia daqui desse culto com novas atitudes. Não faça da Páscoa somente um feriado. Não faça da Páscoa somente um momento de descanso. Não faça da Páscoa somente uma oportunidade de comer chocolate. Faça dela um recomeço. Faça dela um novo entendimento do sacrifício de Jesus na sua vida, na sua descendência, na sua geração. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana espetacularmente recheada e abundante de Deus. Que em todas as situações você consulte o Senhor e Ele te responda para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais essa palavra, nós te agradecemos por mais esse culto. Obrigado, Pai, por nos dar o recurso necessário para que a gente pudesse, Deus, aqui estar falando da sua palavra, compartilhando das experiências. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe todos esses que estão assistindo, que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor abençoe, que essa palavra entre nos corações e nas mentes deles. E que eles não somente ouçam,
mas pratiquem a palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a semana de todos eles. Abra as portas, abra a oportunidade. Dê oportunidade a cada um de cada vez mais fazer pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós entregamos a nossa nação mais uma vez nas tuas mãos e que o Senhor esteja à frente de toda a política, de toda a economia, de toda a saúde pública, segurança pública, os demais, Pai, os demais ministérios e os demais departamentos aqui da nossa nação, Senhor. Toma conta dela. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a igreja brasileira, a família brasileira. Abençoe, Pai, o matrimônio, o santo matrimônio, os casamentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Então é isso, tá? Você que sentiu no seu coração, você sentiu aí do Senhor, né, com alegria, querer colaborar com essa obra, com a Casa Viva, né, com esse ministério, você pode estar deixando um comentário, enviando uma mensagem para nós, para devolver seu dízimo, para fazer sua oferta, tá bom? Eu espero que o Senhor realmente esteja recompensando todos os dizimistas dessa casa, os ofertantes, né, que o Senhor realmente dê a colheita 100 vezes mais de tudo aquilo que tem plantado, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Graça e paz. Até mais.